Maiane, você que é do projeto Fundo Brasil, assessora de projetos do Fundo Brasil de Direitos Humanos, queria que você desse um panorama para a gente da importância do fundo nesses projetos de empreendimentos para essas mulheres guerreiras, mulheres pretas de todo o Brasil. Como que é lidar exatamente isso no dia a dia e empreender e ajudar essas mulheres? Olá, Cosmo. O Fundo Brasil tem feito um trabalho já há 15 anos, esse ano o Fundo Brasil, inclusive, faz 15 anos, de apoio à sociedade civil e de apoio a movimentos de luta por equidade racial que atuem em favor da população negra, que nós sabemos que são dos grupos sociais que historicamente têm tido seus direitos violados. Assim como apoiar iniciativas que enfrentam a discriminação racial, incluindo desigualdades e opressões interseccionais, né, opressões de gênero, raça, classe, sexualidade, a partir do trabalho de base da mobilização local de protagonistas negros e negras no Brasil, como é o caso da Casa das Pretas, que é um dos nossos apoiados no nosso edital Enfrentando o Racismo a partir da base. Nesse momento, nós estamos apoiando 21 grupos que estão espalhados em 17 estados do território brasileiro, e são grupos que fazem a luta antirracista em diferentes frentes. Então, a gente tem o caso da Casa das Pretas, que é uma organização que faz a defesa dos direitos das mulheres negras. Nós temos também organizações que fazem a defesa de mulheres negras LGBTQIA+, organizações que estão na luta contra a violência da juventude, que a juventude negra periférica brasileira vive. Nós temos organizações que estão atuando pelo direito ao território das populações quilombolas, organizações, terreiros, casas de matriz africana que fazem o enfrentamento à intolerância religiosa. Então, nós temos aí um conjunto de organizações que têm feito o enfrentamento ao racismo em diferentes frentes. E não só nesse edital, mas em todos os nossos editais, compromisso do Fundo Brasil fortalecer movimentos pela luta da equidade racial. Maravilha. Edmeire, agora eu quero voltar a bater um papo contigo no que diz respeito e que você trouxesse para a gente a importância de ter um apoio efetivamente como um Fundo Brasil para que vocês desenvolvam mais projetos e traga mais subsistência para mulheres pretas empreendedoras e ajudar no que diz respeito à subsistência delas, porque essa pandemia escancarou de vez e isso por conta de tudo que aconteceu, de desemprego. A população preta, em sua maioria, não tinha como ficar a fazer trabalho em home office, tinha que se expor cada vez mais. Eu queria que você trouxesse para a gente a importância, por exemplo, de ter apoio do Fundo Brasil nessas questões e de como vocês lidam no dia a dia com essas mulheres. Olha, de suma importância, né? Sem parcerias e apoios como os do Fundo Brasil de Direitos Humanos, certamente tudo se tornaria muito mais difícil nesse período pandêmico, não só para a Casa das Pretas, mas para muitos outros grupos de mulheres que o Fundo apoia. Nós trabalhamos com uma questão que ainda é muito complicada, emblemática e difícil no Brasil, que é trabalhar com racismo, né? Eu imagino a dificuldade que o Fundo Brasil enfrenta, porque primeiro é convencer aos doadores, né, de que o Brasil é um país racista, de que existe racismo nesse país e de que precisamos lutar contra, né? Segundo, depois de convencer as pessoas de que a sociedade, de que essa é uma luta necessária, que não é uma luta só dos negros, né, ou da população negra, mas é uma luta de toda a sociedade, agir, né? Organizar as pessoas, articular ações, pensar em projetos que trate de uma questão tão delicada, né, e tão doída como é o racismo. Durante a pandemia, a ajuda do Brasil foi fundamental, porque ajudou que a Casa das Pretas mantivesse a sua estrutura e continuasse o seu trabalho com ações e projetos contra o racismo, contra a desigualdade, mas principalmente o que nós fizemos agora, e o Fundo Brasil foi determinante nisso, foi suprir, né, uma parte tão fundamental da cidadania, né, e do direito à vida, que é o direito à alimentação. E nesse período nós trabalhamos bastante distribuindo cestas básicas para mulheres pobres de periferia, de favelas, aqui do Rio de Janeiro.
trabalho que tem sido, né, porque ainda estamos distribuindo, mas foi um trabalho de extrema importância, foi um trabalho que, ao mesmo tempo, também nos fez perceber a extensão, né, da pandemia, aonde ela atingiu, que população ela mais atingiu e aonde ela mais doeu. E na grande parte da população negra foi no estômago mesmo, né, porque pessoas desempregadas, sem dinheiro para comprar um mínimo de alimentos para suprir a sua família. Mas o trabalho com o Brasil de Direitos Humanos é determinante nesse sentido, de tratar de um tema, de um assunto que é tão delicado, tão difícil, e que muita gente ainda não reconhece como um problema fundamental a ser resolvido na nossa sociedade. Edmeira, você trouxe um ponto que é fundamental na questão que não falasse do racismo e o racismo estrutural, efetivamente fazer com que as pessoas reconheçam isso, né? Infelizmente, o Brasil não reconhece isso. Muitos ainda dizem, quando a gente fala de racismo, de piadinhas de conotação racista, é mimimi, né? Estamos proibindo a liberdade de expressão, eu não posso mais me expressar, antes eu podia, agora... Mas como está mais evidente, você começa a questionar especificamente, né, esse tipo de comportamento não é mais aceito. Maiane, do Fundo Brasil de Direitos Humanos, combater e superar o racismo que é estrutural, epidêmico no país, como as pessoas podem ajudar e mais, como isso pode ajudar a fortalecer a democracia, um país justo, plural, com igualdade para todos? Cosmo, nós no fundo acreditamos que quanto mais fortalecida está o campo da sociedade civil, mais fortalecida está a nossa democracia. E por isso que a nossa missão, no fundo, é justamente de prover esse apoio financeiro, técnico, aos grupos de base, como a Casa das Pretas, que atuam pelo combate, pelo enfrentamento a essa desigualdade racial, pela defesa dos direitos humanos, né, como a Edmeira já colocou, que são questões que não são consideradas problemas no nosso país. E essa é uma das nossas estratégias, uma das estratégias que nós acreditamos, confiamos, que apoiar os grupos de base é você apoiar, você fortalecer a sociedade civil e você fortalecer aqueles que fazem essa luta cotidianamente. E quando existe esse apoio ao Fundo Brasil, isso garante que nós consigamos, então, fortalecer a sociedade civil, nós consigamos fortalecer esses grupos que enfrentam a violência diariamente. E tudo isso tem um valor político de reconstrução, reorganização dos movimentos sociais em favor de políticas públicas que devem ser para todas e todos. Inclusive, agora no mês de novembro, nós estamos somando esforços, né, com esses grupos, com esses coletivos, com ativistas antirracistas em todo o país, lançando a campanha O que você faz para lutar contra o racismo hoje? O foco dessa campanha é a captação de recursos, que vai ser destinada a projetos e organizações de base apoiadas pelo Fundo Brasil. Essas organizações nós selecionamos por meio de editais, e são organizações que estão na luta cotidiana contra as discriminações raciais, contra as desigualdades que atingem principalmente a população negra brasileira. E vocês podem saber mais sobre essa campanha, sobre os projetos que o Fundo Brasil apoia e sobre o trabalho do Fundo Brasil no site fundobrasil.org.br.